Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 301. Um minuto depois, no campo de treinamento 7. Que pena, disse Link, sentando-se despreocupadamente em uma cadeira de espaldar alto, girando 2 sinos pendurados no dedo indicador. Ele olhou para as 4 figuras esparramadas à sua frente e comentou com falso arrependimento. Vocês chegaram tão perto de conseguir. Kankuro estava deitado na grama, olhando atordoado para o céu. Aquela dor familiar pulsava por seu corpo, deixando-o confuso. As sombras haviam se tornado poderosas demais em apenas 1 ano e meio. Antes, ele pelo menos conseguia vê-las chegando. Agora, ele fora arremessado indefeso antes mesmo de perceber. Afinal, para que eu estava treinando? Gaara se apoiou em uma das mãos, lançando a Link um olhar de sincero carinho. Você ficou mais forte, Link, disse ele com genuína alegria e parabéns. Temari, caída não muito longe, lançou um olhar carrancudo para Link. Então, se você não queria sair comigo, não precisava nos esmagar tanto. Do momento em que se prepararam e gritaram já, até o momento em que todos se deitaram de cara na grama, apenas alguns segundos se passaram. As sombras não eram apenas mais fortes, havia mais delas, densas e infinitas. Quando surgiram sob os pés de Link, parecia uma onda gigante varrendo o campo de batalha. Desamparo total. Quanto a Sasori, ele havia sido completamente desmantelado. Aparentemente, alguém ainda guardava rancor. Em um instante, sua casca de humanoide foi arrancada. Ele nem teve a chance de usar a invocação para escapar antes que seu núcleo de chakra acabasse nas mãos de uma das sombras. Lembre-se de me pagar. Link sorriu para Gaara e se levantou, caminhando até Kankuro. Entendido. Kankuro respondeu fracamente, sem se dar ao trabalho de se levantar. Ei, Link chamou Temari, que se sujara rolando no chão. Ele estendeu a mão pequena, pálida e esbelta, com uma aparência bastante agradável à luz do sol. Era efeito colateral de um certo medicamento que ele tomava, que endurecia sua pele externa e lhe dava aquela palidez levemente translúcida e suave. Quer um encontro, princesa da areia? Ele fez uma pose pseudo-cavalheiro, mas com seu rosto de boneca, voz infantil e 150 centímetros de altura, a cena desmoronou instantaneamente. Hehe. Temari, com as bochechas inchadas, caiu na gargalhada, abraçando a barriga. Seu patife, ha 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 ha. Vendo isso, Gaara ao lado também não conseguiu conter um pequeno sorriso. Kankuro riu baixinho para si mesmo, sem ousar demonstrar abertamente, alguém ali podia ser muito mesquinho. O rosto de Link escureceu. Tudo bem, tudo bem. Temari se ajoelhou, limpando a grama e a poeira das palmas das mãos e com cuidado pegou a mãozinha pálida dele. Sua voz era suave como sempre. Claro, o tempo pode trazer não apenas distância, mas também deixar os sentimentos fermentarem. O que começou como admiração por uma figura poderosa, aquele anseio pela gentileza inata de Link amadureceu, ao longo de 1 ano e meio em uma suave afeição. Tic. Link deixou que ela segurasse sua mão. Ele não estava especialmente apaixonado nem nada. Era mais como aquele momento fugaz de perceber que alguém como você pode desencadear uma espécie de confusão retroativa do tipo talvez eu também me importe? Mais ou menos como a reação de Naruto a Hinata no final do mangá. Mas ele tinha apenas 12 anos. O romance era cedo demais. Além disso, ela era mais velha, de outra vila. Desculpas à parte, ele simplesmente não sabia como lidar com sentimentos, fossem eles amizade, laços familiares ou romance. De repente, não muito longe dali, os portões de Rashomon se fecharam com estrondo. A expressão de Link mudou. Desculpe, acho que teremos que adiar essa data. Tenho assuntos urgentes. Temari, sendo uma shinobi, soltou-a sem reclamar. Certo. Se tiver tempo, venha me procurar. Link assentiu. Ele sinalizou para sua sombra jogar o núcleo de chakra de Sasori para Gaara. O corpo marionete de Sasori, explicou ele, está no pergaminho que dei a Kankuro. Para ser sincero, as equipes de pesquisa de Konoha nunca haviam decifrado a tecnologia avançada de marionetes de Sasori. Após a queda de Orochimaru, Tsunade liderou a maioria das mentes brilhantes em direção à experimentação biológica, deixando a ciência das marionetes esquecida. Grande parte do trabalho de Sasori ainda estava criptografado. Eles o arquivaram no final. Então Link decidiu devolvê-lo. Como um favor de despedida seria aceitável. Ele tinha um forte palpite de que os preparativos finais começariam em breve. Será que Hashirama e Madara conseguiriam os poderes dos 6 caminhos do sábio dos 6 caminhos e realmente derrotariam Kaguya se ela atravessasse os mundos? Difícil dizer. No mangá, a sequência de selamento era cristalina, e o Mangekyou duplo de Kakashi com Kamui era o MVP, enquanto Naruto e Sasuke simplesmente davam suporte. Os ataques casuais imparáveis de Kaguya que distorciam o espaço sem os contra-ataques intangíveis de Kakashi, eles nem conseguiam encostar a mão nela. E crucialmente a técnica Funasu pode agora estar comprometida. Mais tarde, Link invocou o translúcido primeiro Madara. Como está a situação no terceiro mundo paralelo? Ele perguntou diretamente. Madara fez uma pausa, percebendo o que ele queria dizer com terceiro mundo paralelo. Sombriamente ele respondeu. Presumo que eles lhe contaram tudo quando voltaram. Tentamos impedir aquela mulher que quer recuperar todo o chakra e falhamos. Hashirama. Ele não conseguiu escapar a tempo. Ele se referiu ao segundo Hashirama, que caiu no terceiro mundo paralelo. Link fechou os olhos por um momento, pensando, recompondo-se. Conte-me exatamente o que aconteceu.
Madara não se conteve. Kaguya, após ver Minato lançar o Funatsu para escapar, tentou copiá-lo, drenando tanto o chakra que caiu em um estado de fraqueza, dando a Hashirama e Madara uma vantagem passageira. Sua experiência de combate era lamentável, como a de uma criança que nunca estivera em uma guerra de verdade. Mas aquela criança poderia muito bem ser um Saiyajin ou Ultraman, imparável apenas com estatísticas brutas. Ela se esquivou de ser cortada ao meio pelo segundo Hashirama, enquanto seu golpe osso de cinzas que tudo mata aniquilou Susanoo completo de Madara com um único golpe. Em breves rajadas, eles ganharam vantagem, mas o chakra de Kaguya continuou se reabastecendo rapidamente, seus poderes dispararam e, após múltiplas mudanças dimensionais e confrontos, sua força bruta era simplesmente avassaladora. Ambos acabaram mortos. Foi pura destruição de atributos, algo que Madara e Hashirama costumavam fazer com os outros. Agora eles tinham sentido o gosto de estar do lado errado. Do ponto de vista de Link, resistir mais de uma hora contra um monstro dos 6 caminhos já era impressionante para 2 lutadores de nível Super Kage. Em parte, isso se devia aos próprios erros de Kaguya, em parte à perícia em combate da dupla. Mas por mais que se arrastassem, o resultado era o mesmo. Vitória impossível. Se tivessem recebido habilidades de nível dos 6 caminhos do sábio, teriam vencido? Link duvidava. No mangá, selar Kaguya só foi possível graças ao duplo Kamui Kakashi. Naruto e Sasuke sozinhos poderiam ter falhado. O controle dimensional casual de Kaguya estava muito quebrado, seus ataques imparáveis. Sem os contra-ataques intangíveis de Kakashi, ela teria simplesmente saltado de dimensão à vontade. E o maior problema, a técnica Funatsu havia sido exposta. Capítulo 302. 3 horas depois, segundo o mundo paralelo. Base da Ponte Kanabi, escritório do Hokage. Temos certeza de que ela precisa do chakra de Link para vir aqui? Senju Tobirama franziu a testa. Anteriormente, até mesmo preencher a técnica Funatsu com o chakra de Hashirama era como adicionar uma gota no oceano, insuficiente para ativar o jutsu. Será que aquela mulher chamada Kaguya, como disse Zetsu Negro, realmente conseguiria fazer isso? Não tenho certeza, mas o chakra dela é muito grande, disse o primeiro Madara, repetindo o adjetivo 3 vezes. Nunca imaginei que alguém pudesse ter tanto chakra. Ela tentou uma vez na nossa frente e falhou. Se ela conseguirá mais tarde, ninguém sabe. Não podemos simplesmente apostar na sorte, disse Tobirama, batendo os nós dos dedos na mesa. Vamos presumir por enquanto que ela não pode vir logo. De qualquer forma. De repente, o segundo Madara, reencarnado como uma criança, falou de lado. Deixei o pergaminho contendo o chakra de Link naquele mundo. Todos na sala ficaram em silêncio, parecendo sem palavras. Sem demonstrar nenhum traço de culpa, o segundo Madara os encarou. Eu escondi em um covil subterrâneo na Terra do Vento. Se eles perceberem que não conseguem atravessar com o próprio chakra, provavelmente começarão a procurar vestígios de onde eu costumava estar. Pode demorar um pouco, ninguém sabe. Mas se vocês vão perder tempo gritando comigo. Irmão, gritou Tobirama. O primeiro Hashirama usou a liberação de madeira por reflexo para prender o segundo Madara da cabeça aos pés. Ele cerrou os punhos e começou a esmagá-los vigorosamente no crânio do seu antigo rival. Seu bastardo. Baki. Ele resmungou baixinho, depois bateu com força e recuperou a calma de sempre, dizendo em tom descontraído, mas ele tem razão. Não deveríamos perder tempo. Todos os outros ficaram ali boquiabertos, incluindo o primeiro Madara. Tobirama deu alguns passos. Link, você precisa deixar este mundo imediatamente e se esconder em... Eu tenho algo que quero contar a todos vocês, Link interrompeu. Após um momento de hesitação, ele acrescentou, sobre Kaguya, acho que posso saber alguma coisa. Ele se recusou a olhar nos olhos de qualquer pessoa e de uma só vez, expôs tudo o que sabia sobre o clã Otsutsuki, a trama do Zetsu Negro, o efeito Olho da Lua, o 10 Caudas e a Árvore Divina, e assim por diante. A essa altura, ele já estava divulgando todas as informações que podia. Em uma questão de vida ou morte, não havia sentido em se conter. Melhor falar abertamente mesmo que as pessoas pudessem mais tarde questionar como ele sabia de tudo isso, ou se tornassem desconfiadas ou distantes. De qualquer forma, nunca considerei você tão importante assim, Link pensou com uma calma assustadora. Entendo. Tobirama foi o primeiro a quebrar o silêncio, assentindo pensativamente. Você disse há pouco, se alguém fundir o 10 Caudas e se tornar seu Jinchuriki, poderá alcançar o nível de sábio dos 6 caminhos, correto? Isso mesmo, respondeu Link com franqueza. Mas mesmo alguém no nível dos 6 caminhos provavelmente acharia muito difícil derrotar Kaguya. Eles provavelmente precisariam do verdadeiro sábio dos 6 caminhos para lhes conceder poder, ou seja, as reencarnações de Indra e Azura. O primeiro Madara e o primeiro Hashirama trocaram olhares. Nenhum deles percebeu que o chakra que os habitava se originara de 2 irmãos. Naruto e Sasuke no mangá sentiam o chakra com eles. Eles também, sem nunca saberem o motivo pelo qual ele se apegava a eles. Otsutsuki, 10 Caudas, 6 caminhos. Tobirama refletiu sobre tudo. Entendido. Nós cuidaremos disso aqui. Você parte para outro mundo e acumula poder suficiente. Com seu talento, um dia você conseguirá derrotar Kaguya Otsutsuki. Se falharmos, pelo menos a confinaremos a esses 2 mundos, ganhando tempo para você. Não podemos nos apegar a ilusões otimistas. Não importa se ela pode ou não aparecer. Precisamos nos preparar para o pior. Ele abriu um grande pergaminho de um armário próximo.
Como não sabemos quanto chakra aqueles dois Etsus negros registraram ou se eles podem se reunir com Kaguya para nos rastrear, é melhor você ir sozinho. Este pergaminho registra todos os ninjutsus que compilei recentemente, incluindo alguns novos jutsus que desenvolvi. Dei o meu melhor nos nomes, você entendeu, disse ele, deixando escapar um pequeno sorriso. Num tom mais relaxado, acrescentou. Então deixamos isso em suas mãos. De fato, o primeiro Hashirama deu uma risada jovial. Pedir a uma criança que carregue tanto. Na verdade, ficamos um pouco envergonhados. Mais uma vez contamos com você, Link, disse a forma infantil do terceiro Hokage com uma voz estranhamente adulta, curvando-se levemente. Obrigado por tudo. Vamos lá, disse Tsunade, pegando um pergaminho aquecido pelo calor do seu corpo e jogando-o para o lado. Garoto, se você acabar em um mundo como o nosso e encontrar outro eu, ou algum outro ninja médico, tente usar as abordagens escritas aqui para desenvolver novos medicamentos. Desculpe por não termos conseguido terminar o remédio que prometemos a você. Ela suspirou. Estava ocupada demais com 1 milhão de responsabilidades como Hokage, sem nem mesmo encontrar tempo livre para o namorado. Sem chance de se concentrar em novas pesquisas sobre medicamentos. O quarto Hokage com cara de bebê coçou a cabeça, parecendo incerto sobre o que dizer ou dar. Link segurava o grande pergaminho em uma mão e o pergaminho médico de Tsunade na outra, parecendo bastante surpreso com seus aliados. Uchiha Sasuke ofereceu um sorriso gentil. Protegerei tudo que é precioso para você com meu poder. Boa sorte, acrescentou Takata com uma pequena reverência. Este plano. Link começou suavemente. Claro que sabemos, disse Tobirama, revirando os olhos. Em sua forma infantil, ele parecia bem fofo, até revirando os olhos. Todos nós decidimos isso juntos. Se bem, ele suspirou. Se realmente não der certo, então nunca mais volte. Despedidas são realmente problemáticas, disse o primeiro Hashirama, pousando a mão delicadamente na cabecinha do irmão. Em tom gentil, obrigado, Link, por tudo que você fez. Mesmo que parecesse um sonho, era um sonho maravilhoso. Eles tinham que proteger o tesouro, a joia preciosa que lhes dera aquele sonho. Virando o rosto, Link evitou olhar nos olhos de qualquer um. Sua voz não revelava emoção. Já que estou partindo temporariamente, vou usar o que me resta da Lama Negra, do Edo Tensei e reencarnar todos os aliados possíveis. A força está nos números se Kaguya invadir. Ah, certo. Sasuke sobre Danzou. Está tudo bem, disse Sasuke calmamente. Deixo contribuir para a defesa deste mundo também. Link sorriu, mas quem sabia se era genuíno. Ele ativou Funatsu com o Takata, voltando ao laboratório do mundo principal para reencarnar aqueles que precisavam. Danzou, o primeiro Madara. Todos os Kage anteriores da Terra Pura. Sombras se movimentavam, guardando suprimentos em pergaminhos. Logo o crepúsculo chegou, e era hora de ele partir. Sob o olhar atento de todos, Link fechou o seu. Seu punho cerrado se afrouxou lentamente. Por fim, ele colocou a mão sobre o pergaminho Funatsu, canalizando o chakra para ativar o jutsu. Um bando de idiotas hipócritas. Eles realmente acham que eu vou voltar depois de acumular todos esses recursos? Em algum outro mundo eu posso prosperar muito bem e reunir quantos Sasukes, Utakatas, terceiros Hokages, Tobiramas, Hashiramas eu quiser. Capítulo 303. Mas falando sério, sair de uma maneira tão triste e apressada foi uma sensação horrível. Tocar, Link pousou em solo firme, acompanhado apenas por uma única sombra carregando sua bagagem. O restante de suas sombras imediatamente se dispersou sob ele. Pouco antes de partir, ele havia cuidadosamente reunido cada uma delas para garantir que, por precaução, Kaguya não pudesse rastreá-lo através delas. Entre o mundo principal e o segundo mundo paralelo, ele essencialmente havia tomado tudo o que lhe pertencia. Ele até mesmo retraiu sua parte do jutsu da rede de lançamento. Em outras palavras, agora ninguém conseguia contatá-lo ou localizá-lo. Este lugar é... Link olhou para um prédio bizarro ao lado, que parecia um pouco com um ponto de parada de rodovia, até cheirava levemente a banheiro. Enquanto se perguntava onde no mundo ele estava, esperando que sua sombra lhe passasse alguma informação, uma figura familiar demais com uma capa preta com nuvens vermelhas saiu do banheiro. E droga, eu pretendia me teletransportar para um tempo depois do fim da Quarta Guerra, mas aqui temos Ida ainda vivo? Então isso significa que ainda estamos nos arcos iniciais de Shippuden, pelo menos 1 ano ou mais antes do início da guerra. Ei, pirralho, que cara é essa? Você está me irritando. Bufou Ida do quarto mundo paralelo, erguendo sua foice com um sorriso malicioso, andando por aí num lugar que fede a merda só para dar de cara com Baki. Uma sombra fortalecida pelos 8 portões o atingiu no meio da frase, interrompendo. Ugh. Um pequeno punho o atingiu no estômago com tanta força que seus olhos quase saltaram das órbitas. Cuspe espirrou de sua boca enquanto ele caía de joelhos em agonia. Não importa o mundo, o Senhor D sempre tem uma boca suja. Link permaneceu ali calmo, ignorando os 4 clones das sombras com os 8 portões em chamas, que formavam um bloqueio rígido ao redor do Idan deste mundo. Em vez disso, seu olhar se voltou para cima, para o topo da estrutura. Azuma, Kamizuki Izumo, Kotetsuagane e um Nara Shikamaru um pouco mais velho apareceram, cercando o membro da Akatsuki ajoelhado e o garoto misterioso. Ei, Shikamaru, esse jutsu das sombras, é algum parente seu? Azuma segurou suas facas especiais de trincheira de chakra em punho, observando o garoto com cautela. Eles já estavam ali planejando emboscar os membros da Akatsuki.
De acordo com o plano, Azuma chamaria a atenção, Izumo e Kotetsu atacariam e Shikamaru se coordenaria com a possessão das sombras. Mas testemunharam um garoto bonitinho chegar por meio de ninjutsu de espaço-tempo, enviar um bando de sombras para explorar o local e então, num piscar de olhos, as sombras aterrorizantes subjugaram um membro da Akatsuki, forçando-o a se ajoelhar. Percebendo que essas criaturas sombrias estavam por toda parte, e que o garoto obviamente notara sua presença, Azuma decidiu se fazer notar. Queria garantir um espaço aberto onde pudessem se proteger, e não correr o risco de uma emboscada letal daquelas sombras ridiculamente fortes. Essas sombras são mais rápidas do que eu, pensou ele, ainda mantendo uma fachada despreocupada. Mas por dentro estava encharcado de suor frio. Baque. Enquanto isso, Idan tentava discretamente fingir o quanto estava ferido, aproximando-se lentamente da foice, mas outra sombra surgiu do chão e o chutou impiedosamente. Ele voou pelo espaço, esticando a corrente enquanto a foice se alojava na terra. Outra sombra pisou na corrente. Ele caiu no chão. Pá! A terceira sombra desferiu outro golpe. As pálpebras de Azuma tremem. O garoto trocou apenas algumas palavras com ele e começou a chutar Idan como se fosse uma bola de futebol. Um pouco mesquinho demais, talvez. Não guardamos nenhum ressentimento. Sua história não me diz respeito, disse Link, puxando mais um pergaminho Funatsu. Seu plano era saltar para uma linha do tempo pós-Quarta Guerra Shinobi e continuar pulando, recrutando múltiplas versões de Naruto e Sasuke, movidos pelos 6 caminhos. Quanto a Obito ou Madara dos 6 caminhos, o cânone deixou claro que a Árvore Divina e o 10 Caudas pertencem a Kaguya. Se Madara se tornasse seu Jinchuriki, a influência de Kaguya poderia deixá-lo louco. Quem sabe o que aconteceria se ele encontrasse Kaguya completamente revivida? Possivelmente ela simplesmente absorveria o chakra dele, dada a linhagem compartilhada. Portanto, Naruto e Sasuke no modo 6 caminhos eram os mais confiáveis. Com os poderes concedidos pelo sábio dos 6 caminhos, além do Mangekyou Kakashi, eles poderiam replicar aquela luta final, talvez persuadir Obito, do modo 6 caminhos, a se juntar a eles, etc. Então, uma equipe de mocinhos poderia esmagar Kaguya. Mas aparentemente Link acabou na linha do tempo da cena da morte de Azuma, já que Idan ainda estava vivo. Espera aí, isso é coincidência demais? O segundo mundo paralelo foram as crônicas de Kakashi, o terceiro foi Deidara e Sasori capturando Gaara, e este quarto mundo é o arco da morte de Azuma? Ele ponderou enquanto todos o encaravam. Idan, é claro, não tinha tempo para ponderar, ocupado servindo como uma bola de futebol. Sentindo que havia alguém no subsolo, Link deixou de lado seus pensamentos e disse, com voz calma, não guardamos rancor, não há necessidade de brigar. A ameaça de Kaguya no mundo principal ainda não havia sido resolvida. Link não tinha interesse em se intrometer em alguma dimensão estranha, familiar e ao mesmo tempo, estrangeira. Se não fosse pela boca suja de Idan, não haveria conflito. Bem, se ele visse o velho Baki, talvez se intrometesse um pouco, mas isso não era relevante agora. O ponto. Idan inevitavelmente diria algo vil, o que o levaria a jogar futebol. Estrondo. O chão se abriu, revelando o quarto Kakuzu, com os olhos brilhando em verde com ganância assassina, e golpeando o punho para baixo. Baque. Mas no instante seguinte, Kakuzu foi chutado para o lado. Seu corpo endurecido como diamante, claro, mas isso só o tornava uma bola de futebol resistente. A própria bola evidentemente discordou. Suas roupas se rasgaram, expondo 4 monstros mascarados unidos por fios negros. Uma das máscaras abriu a boca sem hesitar. Rachadura. Em uma explosão de velocidade, uma sombra fortalecida pelos 8 portões, canalizando a velocidade de um poderoso dos 6 portões, atravessou a boca do monstro no momento em que este estava prestes a cuspir chamas quentes o suficiente para aquecer o ar. Uma após a outra, aquelas criaturas mascaradas foram destruídas. Embora Link não tivesse lutado de verdade ultimamente, ele vinha desenvolvendo suas sombras discretamente. Com todas elas combinadas, ele estava à beira do nível de um Super Kage. Enfrentar shinobi comuns do nível de um Kage? Um nocaute garantido com um golpe. Seu estilo de luta era tudo ou nada. Se um oponente fosse um pouco mais fraco, seria eliminado em segundos. Era preciso velocidade equivalente à do cara do 6º portal, ninjutsu em larga escala, defesa máxima e técnicas de fuga. Caso contrário, não havia chance. Ser morto instantaneamente era típico. Eu disse que não temos rancor, né? Link olhou de relance para a dupla imortal, que se debatia em vão e desabava. Viu Azuma encharcado de suor frio e comentou, leve esses 2 como presente. Dito isso, nos vemos por aí. Ele ativou a técnica Funatsu novamente, concentrando-se em aterrissar após o fim da guerra. O jutsu começou a se formar. Suas sombras se reconverteram e seu corpo desapareceu no vórtice sinuoso, desaparecendo deste mundo. Deixados para trás estavam 4 máscaras quebradas, um Kakuzu sem membros e um Idan desmembrado, mas de alguma forma ainda vivo. Capítulo 304. Outro fracasso. Por quê? Porque são sempre essas cenas icônicas do mangá Naruto. Link sentou-se em uma pedra, parecendo bastante irritado. Ao lado, os 7 espadachins da névoa jaziam esparramados, subjugados, mas não mortos. As sombras simplesmente os imobilizaram sem deixá-los inconscientes. Não muito longe dali, o Might Guy mais jovem, Gema Shiranui e Ebisu estavam em silêncio estupefatos. Finalmente consegui. Might Dui pousou com o chakra ardendo ao seu redor, toda a seriedade estampada no rosto, pronto para lutar. Mas ao ver os inimigos derrotados, olhou para o filho, confuso. Essa foi a terceira vez. 3 vezes seguidas, e ainda nenhum sinal da 4ª Grande Guerra.
O que estava acontecendo? Link deu um tapinha no local em seu peito onde restavam 3 pergaminhos. Quando deixou o mundo principal, trouxe consigo 6 pergaminhos de Funatsu. Com o segundo Hokage, o terceiro Hokage, o quarto Hokage e até mesmo Orochimaru conseguindo recriar os pergaminhos. Ele imaginou que nunca lhe faltaria Funatsu enquanto permanecesse nos mundos de Naruto. Mas por 3 vezes a técnica falhou em mandá-lo para o mundo que ele havia imaginado. Então claramente havia algum mecanismo mais profundo na técnica que ele nunca havia descoberto. A primeira foi a morte de Azuma, a segunda foi a morte de Aku e Zabuza, a terceira é a morte de Might Dui, e antes disso, no segundo mundo paralelo, foram os 2 heróis Mangekyou, no terceiro mundo, a morte de Gaara. O elo comum é o arrependimento. Arrependimento como entendido por um leitor do mangá Naruto. Resumindo, Link, de sua própria perspectiva, percebeu o problema. A técnica Funatsu era alimentada por sua energia espiritual especial e o estava levando a pontos dramáticos nesses vários mundos de Naruto que deixaram uma profunda impressão nele. Então ele está aparecendo aleatoriamente em momentos lamentáveis na linha do tempo? Ele deu uma risada impotente. O mangá Naruto continha inúmeros eventos repletos de arrependimento. Após a Quarta Grande Guerra, porém, quase não havia mais nada do que se arrepender. Todos tiveram um final feliz. Mesmo durante a Quarta Grande Guerra, não houve tanto arrependimento. Por exemplo, o golpe quase fatal de Might Guy contra Madara, o caolho dos 6 caminhos, não foi realmente um arrependimento. Ele alcançou o melhor resultado possível, com todos, Kakashi, Minato, etc., apoiando-o para desferir seu ataque mais poderoso. Quando ele trouxe o cara da noite à tona, suas forças se esgotaram. Não havia como controlar as consequências. Será que ele realmente teria matado Madara com uma regeneração aterrorizante? Provavelmente não. No entanto, ele produziu o poder mais poderoso que qualquer usuário que não fosse da linhagem Otsutsuki já demonstrou. Mesmo que tivesse morrido na hora, teria permanecido um destaque para os leitores, e além disso, ele realmente sobreviveu. Então, onde está o arrependimento? O arrependimento mais próximo da Quarta Guerra pode ser a tentativa de Conan de matar Obito. Link vasculhou a mente em busca de cada detalhe do mangá que se lembrava. Mas todas as outras cenas em potencial estavam muito distantes da guerra. Será que ele deveria ficar remoendo momentos aleatórios de arrependimento até finalmente encontrar Conan? Então, passar por toda a guerra do zero e se juntar a Naruto e Sasuke? Isso parecia tão trabalhoso. E os caminhos de crescimento de Naruto e Sasuke eram bastante fixos. Eles tinham que subir de nível fase por fase até a guerra. Avançar logo não ajudaria em nada. É com licença, senhor, ou bem, meu jovem. Might Dui tentou escolher as palavras com cuidado. Quem diabos é você? Ele tinha acabado de falar com seu filho e soube que alguém havia aparecido de repente e instantaneamente esmagado os famosos 7 espadachins da névoa usando apenas sombras. Sombras. Será que ele é do clã Nara? Mas cadê o protetor de testa dele? Observando atentamente, Dui estudou cada detalhe da pessoa. Que bobagem é essa de jovem rapaz? Link sentiu uma pontada de irritação, mas se conteve. Eles são seus agora. Se nos encontrarmos novamente algum dia, que assim seja. Decidiu girar a roleta mais uma vez. Seja lá onde ela parasse, ele ficaria parado e se desenvolveria. Se não conseguisse reunir uma equipe de Naruto e Sasuke dos 6 caminhos de vários mundos, teria que lutar sozinho. Só de pensar nisso, ele se sentia desconfortável. Ele passará tanto tempo agindo como um mestre Pokémon, enviando outros para as grandes lutas. De repente, ele teve que assumir a luta sozinho? E sem tempo para encontrar aliados adequados, a ameaça ao seu mundo principal se intensificava a cada dia. Ele era mesquinho o suficiente para nunca deixar Kaguya vencer e depois vir caçá-lo. E eu deveria esmagá-la primeiro e tomar o mundo diante dos olhos aterrorizados de todos, ascendendo ao trono celestial. É assim que deve ser. Mas se seu palpite estivesse correto, ele precisaria de um novo plano, treinar incansavelmente usando os cubos de chakra fisicalizados, aprender o máximo de novos jutsus possível, descobrir como recrutar diferentes Tobiramas para obter mais poder intelectual e começar a trabalhar na sinergia entre Grande Avanço e suas transformações semelhantes às de Stand. Tudo isso exigia um mundo adequado primeiro, além de uma nova bateria Jinchuriki, além de um parceiro para ajudar a produzir mais pergaminhos Funatsu. Um mês, quero tudo isso pronto em um mês, depois passo para a próxima etapa, explorar cada arrependimento nas minhas memórias de Naruto. Até a próxima! Com pouco tempo, Link fez com que uma sombra aplicasse um nocaute final em cada um dos 7 espadachins, deixando-os completamente indefesos, e então ativou a técnica Funatsu mais uma vez. Mundo paralelo principal Terra do Fogo, não muito longe de Konoha. Estrondo. Pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo, a estátua de Gedo foi invocada para a luz do dia, e sob aqueles raios dourados, ela parecia estranhamente sagrada. Então essa coisa, é a casca do 10 caudas? Tobirama olhou para a estátua recém-chegada. Perto dali, o primeiro Madara que acabará de implantar o Rinnegan de seu eu anterior, soltou um suspiro leve e irregular. Recém-revivido, ele ainda não havia retornado ao seu antigo nível. Embora pudesse usar o temível chakra do Rinnegan sem problemas, seu corpo ainda estava fraco. Vá treinar. Nós cuidamos disso, disse Tobirama, dispensando-o efetivamente. Assim que Madara saiu sem protestar, Tobirama se virou para Orochimaru. Vamos começar. Sim, o 10 caudas era absurdamente forte. Um guerreiro do nível dos 6 caminhos, segundo os relatos de Madara e Link, era insanamente poderoso. Mas Tobirama se recusava a aceitar que se o ninjutsu falhasse nesse nível, não haveria esperança. Então, eles recorreram ao senjutsu. Os ninjas não se limitavam apenas ao ninjutsu. Sem uma solução rápida para o taijutsu, eles recorriam à energia natural. Convenientemente, Orochimaru era igualmente teimoso, e eles tinham esses núcleos disponíveis. Deixa Otsutsuki ver como os ninjas resistem, pensou Tobirama, com os olhos brilhando assassinamente.
Embora o segundo Hashirama não fosse tecnicamente seu irmão, ninguém poderia matar uma cópia perfeita de seu irmão mais velho sem pagar um preço. De jeito nenhum. Capítulo 305. Terceiro mundo paralelo, dimensão Kaguya. Outro fracasso, mãe. Zetsu Negro colocou a cabeça para fora da manga de Kaguya. Com seus olhinhos redondos cheios de perplexidade, disse: tentamos várias vezes, mas continua falhando. Ele não conseguia compreender como todos esses humanos tão inferiores conseguiam usar tal técnica. Até mesmo pensar em outros mundos era assustador. Flutuando no ar com os braços frouxos, Kaguya estava ocupada dissecando mentalmente a técnica que conseguirá replicar perfeitamente, e ainda assim, sua lógica permanecia indecifrável. A forma como o chakra era manipulado era estranha demais. Ela não conseguia imitá-lo. A essa altura, a maior parte do chakra perdido ao longo dos séculos havia retornado a ela. A árvore divina continuou a absorver energia das pessoas, restaurando-a lentamente à sua verdadeira forma máxima. Durante esse tempo, as 9 bestas com cauda, tão agitadas antes, finalmente se acalmaram. Ela estava retornando ao seu estado mais forte, mas ainda não conseguia reproduzir completamente aquela técnica de salto de mundo. Pensando bem, eles estão usando o tipo errado de chakra, disse ela por fim. Pelo que se lembrava, ela observara pequenos traços de uma sutil diferença no chakra sempre que aquela técnica de viagem era lançada, mesmo que por apenas um instante. Aquele momento foi suficiente para ela enxergar com clareza. Mãe, aventurou-se Zetsu Negro, seu rosto canino se contorcendo na borda da manga. Se esse é o chakra de alguém de um mundo paralelo, você acha que pode haver uma versão dessa pessoa no nosso? Kaguya fechou os olhos. A árvore divina estava sugando o chakra de todos os humanos, e esse chakra estava sendo transferido para a dimensão do orbe inicial, onde ela pairava no ar. Um dia se passou. Depois 2, 3, uma semana, um mês. Com sua vida infinita e corpo imortal, o tempo importava pouco para eles. Por fim, ela terminou de analisar o chakra de todos os humanos. Nenhum combinava. Mãe, vamos voltar para aquele planeta. Podemos enviar Zetsu Branco para procurar por possíveis sobreviventes, sugeriu Zetsu Negro novamente. E aquele Uchiha Madara mais velho, que ficou em nosso mundo por tanto tempo, vasculhando onde ele residiu, pode ser que encontre algo. Kaguya permaneceu em silêncio e então silenciosamente mudou a dimensão de volta para o planeta que ela conhecia tão bem, seu berçário. Toda a amargura e raiva que ela sentia por ter sido traída pelos filhos diminuíram gradualmente com o tempo. Sentir como o chakra humano continuava fluindo para ela como alimento a deixou estranhamente calma, quase satisfeita. Avante, meus soldados, ela ordenou silenciosamente. Inúmeros Zetsu brancos surgiram do chão ao seu chamado, espalhando-se em todas as direções para reavaliar o mundo inteiro, eliminar quaisquer sobreviventes e encontrar uma maneira de alcançar outros berçários. Otsutsuki Kaguya, a deusa coelho, pairava no ar, olhando para a terra e os doces sonhos de incontáveis humanos, aguardando pacientemente. Vilarejo de Konoha de algum mundo, complexo Yuga noite. Tocar, Link pousou e imediatamente percebeu que não estava ao ar livre, mas dentro de casa, em uma sala de tatame em estilo japonês com portas hoje. No silêncio e na escuridão, o som do pouso dele era notavelmente alto. Não demorou muito para que alguém se aproximasse. Escondidos na escuridão, atacaram sem hesitar. Estrondo. Uma das sombras de Link colidiu com o intruso, ecoando um baque surdo. O inimigo foi arremessado para longe, atravessando uma porta soja e destruindo a parede de madeira atrás dela. Sumiu. Tão fraco. Link avaliou silenciosamente a força do atacante. Nada perto do nível dos Kage, talvez eles tenham tido sorte de não serem atingidos de uma só vez. Só porque ele conteve o soco. Nocauteado? Link se perguntou. Lá fora passos se acumulavam. Tornando-se cauteloso, ele formou selos de mão para lançar a técnica de esconder-se como uma toupeira e se esgueirar para debaixo do chão, planejando escapar e avaliar a situação de algum lugar seguro. Prestes a sair, ele avistou uma figura mascarada na escuridão. A figura mascarada investiu silenciosamente com uma kunai, mas uma sombra surgiu abaixo deles, rapidamente erguendo uma lasca de madeira para um bem posicionado 1000 anos de morte. Enquanto isso, outra sombra tampou a boca do agressor. Um gemido abafado, e o ninja mascarado desmaiou de pura agonia. Clique farfalhar. As luzes se acenderam no corredor. Um soji próximo se abriu para revelar uma garotinha tímida com olhos claros piscando para ele. E um Hyuga, essa é Hinata. Não é de se admirar que a arquitetura parecesse tão familiar. A julgar pela idade, Link mandou uma sombra remover a máscara do intruso, revelando um protetor de testa de Komogakure. Então este deve ser o incidente do sequestro dos Hyuga. A verdadeira tragédia foi a morte de Izashi? Ele se sentiu um pouco confuso. Se tudo o que era preciso era evitar a morte de Hyuga Izashi, por que não partir para o grande fiasco com a ameaça de guerra de Kumo? Não que ele pessoalmente achasse essa história tão lamentável. Era menos trágica do que, digamos, a morte de Neji na Quarta Guerra. Com certeza, meu palpite sobre arrependimentos pode estar um pouco errado. Link encontrou brevemente o olhar de Hinata e então caminhou pelo chão com passos pesados. Descendo para o espaço abaixo, ele lançou esconder-se como uma toupeira novamente, cavando o subsolo. Presumivelmente, seu chakra já havia sido notado. Em momentos como este, todo o clã Hyuga estava em casa. Ele lutou rapidamente, mas eles chegaram mais rápido, e com todos aqueles Byakugans, eles viam até suas sombras. Melhor não demorar. Sabendo que estava no complexo Yuga de Konoha, a moda antiga, ele sabia um mapa de cor. O único problema? A barreira de Konoha era um círculo gigante, e ele não era particularmente adepto de ninjutsu de espaço-tempo, selamento de alto nível ou barreira. Escapar silenciosamente seria difícil.
Se descoberto, eles o perseguiriam. Ele não estava preocupado com a luta em si. Este momento na linha do tempo de Konoha era logo após a guerra com Komogakure, então a vila estava severamente enfraquecida. Mas um choque seria barulhento demais, e ele não tinha a mínima vontade de destruir o lugar. Poderia chamar a atenção de Zetsuo Obito, o que seria uma dor de cabeça. Finalmente, ele emergiu da terra no campo de treinamento número 7. Sem ter a mínima ideia de para onde ir, ele parou. Logo após o fim da guerra, Konoha estava em alerta máximo, e mesmo com comemorações, as ruas estavam desertas àquela hora da noite. Então, devo tentar encontrar Orochimaru, ou talvez dar um jeito de ver Tobirama. Isso deve ser complicado. Ele é incrivelmente cauteloso. A menos que eu perca muito tempo pescando com o jutsu da rede de lançamento? Link percebeu que sua melhor aposta provavelmente era procurar Orochimaru, que ainda não havia desertado de Konoha. Pela linha do tempo atual, presumivelmente ele ainda estava por perto. A julgar pela linha do tempo, Yakushi Kabuto sofreu um incidente da passagem de Kikyo, foi acolhido e se tornou espião da raiz 5 anos depois com Nono. Então, presumivelmente, Orochimaru ainda estava na vila. Então sim, Orochimaru está na raiz, certo? Após definirem um alvo, as sombras de Link entraram em ação. Sob o manto da escuridão, elas se fundiram com a escuridão de Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. No dia seguinte, à tarde no laboratório da raiz, vila de Konoha. Orochimaru estava examinando calmamente um sujeito de teste de secado quando de repente sentiu algo e olhou para os próprios pés. Várias pequenas sombras apareceram sob a lâmpada cirúrgica, cercando-o completamente. O clã Nara? Esse foi seu primeiro palpite, que talvez a vila tivesse descoberto a pesquisa que ele estava fazendo para a raiz. Mas depois ele descartou a ideia. Conhecendo o velho, o terceiro Hokage, se eles descobrissem a colaboração de Orochimaru com Danzou e a raiz, eles não enviariam apenas Ino Shikasho para se livrar dele. Mais provavelmente, eles fariam a Anbu investigar completamente, e então o próprio Hokage viria pessoalmente. Clac, guincho. Uma das sombras eretas e escuras abriu a porta. A fechadura de ferro do laboratório se torceu como argila, quebrando-se. Uma sombra colocou um pedaço de papel no chão e então derreteu em um fluido escuro, desaparecendo de vista num piscar de olhos. A velocidade e a força deles são bastante notáveis. Algum tipo de cobaia? Ou talvez uma técnica conjurada. E aquele papel diz: se você quer saber quem você realmente é, venha para o campo de treinamento 7. Um convite? Orochimaru lançou um olhar curioso. Uma pequena cobra saiu de sua manga e se enrolou no bilhete. Nem o bilhete nem as sombras continham qualquer cheiro ou assinatura de chakra. A letra estava irreconhecível, como se fosse de um estranho. Agora mesmo, aquelas sombras não desapareceram. Elas se fundiram com a minha sombra. Parece que estão presas em mim. Sua expressão permaneceu neutra, mas por dentro ele estava em alerta máximo. Como reagir, no entanto? Tentar uma barreira de selamento poderia antagonizar esses visitantes misteriosos, mas não fazer nada e ir direto ao encontro deles também parecia perigoso. Devo informar o Danzou? Enquanto refletia, seu corpo se movia quase por conta própria, com uma emoção intensa transparecendo em seu sorriso. Desconhecidos eram fascinantes, e mais importante, o texto no bilhete era algo a que ele não conseguia resistir. Mais tarde, no futuro, Orochimaru deixaria Konoha com Yakushi Kabuto, revelando sua base secreta a Kabuto I. O motivo era que, em certo sentido, eles eram o mesmo tipo de pessoa. Eles não sabiam quem realmente eram. Seus pais foram mortos pelas ações da vila, mas o Hokage o treinou para se tornar forte. A vida de um ninja era cheia de matança e vazio. Além das missões, quem exatamente ele era? Buscando o desconhecido sem pensar, ele se tornou o infame monstro da vila, temido e rejeitado por todos. Eventualmente, ele perdeu para aquele garoto Minato a posição de quarto Hokage e se juntou a Danzou na raiz a convite deste, servindo como uma das raízes de Konoha. Sua vida se esvaziou ainda mais, fazendo uma coisa obscura atrás da outra, assassinando qualquer um que ameaçasse a vila, mesmo que fosse um dos aliados secretos da vila. Enquanto pudessem representar um risco, deveriam ser eliminados silenciosamente. Já atolado na escuridão, ele afundou ainda mais no abismo, desejando tudo. Ninguém conseguia entendê-lo. Então, se ele pudesse entender tudo sozinho, talvez então ele descobrisse quem ele era. Essa pessoa misteriosa apareceu do nada, com uma oferta que Orochimaru não podia recusar, fosse uma emboscada ou alguma armadilha. E assim Orochimaru, o braço esquerdo da sombra do ninja da raiz, se viu inexplicavelmente deixando seu laboratório como se estivesse enfeitiçado, indo direto para o campo de treinamento número 7. Ao ver uma figura baixa aparecer à sua frente, Orochimaru sorriu. Foi você quem derrotou Hyuga Yashi ontem à noite, não foi? Um corpo pequeno, um rosto jovem, controlando sombras como se fosse uma técnica secreta. Eu sou Link, disse o garoto parado no topo de uma rocha, olhando atentamente para esta versão de Orochimaru. Àquela altura, Orochimaru ainda não havia trilhado o caminho da reconstrução após fugir da vila, nem havia sido levado ao extremo pela derrota para Itachi, nem era atormentado por resquícios de consciência após transferências corporais mal-sucedidas. No geral, ele ainda era aquela pessoa estranha e normal, se é que isso se aplicava. Ou uma cobra normal. De qualquer forma, da perspectiva de Link, Orochimaru realmente entendeu a observação de Ibiki Morino de que o homem era algo vestindo pele humana. Pele pálida, olhos que desprezavam a vida e um vazio profundo nos ossos, somado àquele leve arqueamento no canto da boca, que tornava sua expressão indecifrável. Ele mal parecia humano. Já nos conhecemos? Perguntou Orochimaru, sentindo intensamente o quão estranhamente familiar era o olhar do garoto. Ele parecia intrigado. Uma cantada tão clichê. Link ridicularizou a pergunta interiormente e então disse: estou aqui para recrutá-lo. Recrutar um membro da raiz? Orochimaru perguntou distraidamente.
Ninjas que serviam nas sombras eram infames em todo o mundo Shinobi, o nome da raiz era sombrio e notório. Somente após o massacre Uchiha e a dissolução da raiz que ele desapareceu da visão da nova geração. Àquela altura, sua reputação já não era boa. Principalmente porque todos os membros da raiz tinham o selo amaldiçoado de Danzou, partir não foi uma tarefa fácil. Então, você vai se juntar a nós ou não? Perguntou Link, sem um pingo de sinceridade. Orochimaru não se apressou em aceitar ou recusar. Você disse, se quer saber quem você é, vem aqui. Então, tem uma resposta para mim agora? Não, respondeu Link sem rodeios. Ele só disse aquilo para atraí-lo para fora. Ele havia discutido isso antes com o Orochimaru do mundo principal. Se ele conhecesse algum Orochimaru de outro mundo, essa cantada poderia fisgá-lo, quer dizer, atraí-lo. Mesmo com toda a sua compostura, a expressão de Orochimaru congelou por um instante, depois seu sorriso se alargou. Se essa pessoa o entendia, ou outra pessoa o entendia e lhe ensinava como se aproximar dele com aquela frase, era interessante de qualquer forma. Então, o que vamos fazer agora? Ele perguntou rindo. Sua voz ainda não era tão escorregadia como seria no futuro. Provavelmente. Salvar o mundo? Link disse sem rodeios. Ele duvidava que tivesse habilidades de liderança suficientes para fazer Orochimaru obedecê-lo integralmente. Essa frase foi basicamente apenas um começo de conversa. O resto do plano se resumia a obrigá-lo à força ou possivelmente suborná-lo. No futuro, Link precisava de alguém para cuidar da logística, viajando entre os vários mundos de Naruto, especialmente se seu mundo principal enfrentasse a possibilidade de um confronto precoce com Kaguya. Este Orochimaru em estágio inicial não deveria ser tão complicado, Link poderia ameaçá-lo, e assim que ele invocasse o Tobirama daquele mundo, Orochimaru não seria um problema. Então, não é uma pessoa normal. Orochimaru refletiu, tendo pensamentos semelhantes aos de algum futuro conhecido. Então disse, se é para salvar o mundo, mostre-me o poder que pode salvá-lo. Com isso, ele de repente levantou um braço, liberando uma rajada de serpentes. Trivial, Link murmurou com os olhos quase imperceptíveis. Uma de suas sombras avançou e desferiu um soco, um golpe feroz. Estrondo. Com aquele golpe de canhão de ar, não apenas as cobras foram vaporizadas em névoa de sangue, mas o chão sob os pés de Orochimaru se abriu em uma vala profunda. Que força aterrorizante! Orochimaru ergueu-se do chão ao longe, parecendo mais sério agora. Rapidamente começou a fazer selos de mão, mas antes que pudesse terminar, uma sombra usou uma abordagem impecável da sombra da folha dançante, lançando-o para o alto. Em seguida, ele foi pego em uma série de combos aéreos que Kankuro teria achado muito familiares, uma flutuação infinita. Ele nem é o mais forte entre as minhas sombras, e ainda assim está tentando se dar ares diante de um Super Kage como eu, pensou Link, de braços cruzados, observando enquanto suas sombras fortalecidas pelos 8 portões martelavam Orochimaru. Capítulo 307. Noite Laboratório da Raiz. Então, você quer que eu use o Edo Tensei para invocar o segundo Hokage, Lord Tobirama? Orochimaru estava em pé diante dele. Não havia nenhum vestígio de ferimento em seu corpo agora. Ele acabará de experimentar o poder da extração delicada de doenças. Ele já havia abandonado a ideia de que aquele garoto não era normal e decidiu segui-lo temporariamente. Infelizmente, esse jutsu está longe de ser perfeito, continuou Orochimaru. Mesmo se eu o invocasse, ele não teria muito poder. Ele achava que Link queria usar a força de um Hokage falecido. O Edo Tensei era de fato um jutsu proibido incompleto. Exigia preparação elaborada, consumia muito chakra e exigia um sacrifício vivo. Além disso, as almas ressuscitadas nem sempre cooperavam, e seu poder era frequentemente diminuído. Uma técnica parecida com a da costela de frango. Difícil de usar, mas não dá muito resultado. Chega de bobagens. Mãos à obra, Link disparou. Ele não precisava invocar os mortos para a batalha. Ele já havia enviado suas sombras para coletar o DNA de Senju Tobirama. Elas até ajudaram Orochimaru a invadir a prisão de Konoha para capturar 3 condenados à morte. Tudo estava pronto. Agora não havia mais volta. Orochimaru ficou em silêncio, tirou um pergaminho em branco de uma bolsa perto do peito e começou a escrever lentamente. Sabia que não conseguiria escapar das sombras. Seus ninjutsu e taijutsu não eram rápidos o suficiente. Nem mesmo a invocação ajudaria. Algumas daquelas sombras eram tão rápidas que ele nem conseguia terminar de conjurar a invocação reversa antes que o derrubassem. Além disso, esse garoto era muito misterioso. As técnicas que ele usava eram extremamente convincentes. Por que ele quer invocar o Sr. Tobirama? A curiosidade roía seu cérebro como uma pata de gato arranhando seu coração. Em pouco tempo, a versão mais antiga do Edo Tensei estava pronta. Quando Orochimaru bateu a mão com força, partículas de poeira começaram a se formar ao redor do condenado à morte, que estava ajoelhado sob o Genjutsu. Arg! A dor o tirou do Genjutsu, e ele gritou de agonia enquanto partículas de poeira remodelavam seu corpo. O condenado se tornou a forma blindada do segundo Hokage, Senju Tobirama, ajoelhado no chão. Precisa que eu use talismãs para prendê-lo? Sugeriu Orochimaru. Tobirama rapidamente recuperou a consciência, levantou-se e olhou para o homem de jaleco. Edo Tensei. Jovem, foi você quem me invocou? Desculpe a ofensa, disse Orochimaru com uma leve reverência. Lord Tobirama, fui forçado a usar seu jutsu proibido em circunstâncias especiais. Oh, Link jogou um pergaminho da cintura para ele. Isto é de você, para você. O Tobirama do mundo principal já havia preparado tudo há muito tempo, inclusive como ganhar a confiança de outras versões de si mesmo. Simplesmente falar com a terra pura por invocação não funcionaria. Mas se você usasse o Edo Tensei para trazê-lo de volta e lhe entregasse um pergaminho escrito por ele mesmo, isso quase certamente abriria um canal de comunicação. Mais importante ainda, em circunstâncias semelhantes, nenhum Tobirama de qualquer mundo paralelo poderia resistir à tentação de jutsu variante.
Os olhos de Orochimaru brilharam de interesse. Tobirama aceitou o pergaminho, um pouco confuso, mas não conseguiu detectar nada de estranho nele. Como alma, não precisava se preocupar com armadilhas, então o desenrolou sem hesitar. Depois de ler rapidamente, ele fez uma pausa em silêncio e disse: "Prove para mim. Invoquem outra pessoa morta agora mesmo", ordenou Link sem pestanejar. Sob o olhar frio de Tobirama, Orochimaru completou outro Edo Tensei. Ao mesmo tempo, Link executou uma versão de baixo chakra do pântano do submundo, arrastando o último prisioneiro condenado para o fosso. Quando o jutsu terminou, tudo que restou foi uma poça de lodo negro. Que lugar é esse? Seu. Que fedor! A alma recém-revivida, vestindo o uniforme da Anbu, cambaleou alguns passos para trás enquanto segurava o nariz. O fedor da lama preta era especialmente insuportável para corpos do Edo Tensei feitos de partículas de poeira, e ainda pior para almas puras invocadas em corpos de chakra. Tobirama franziu a testa levemente e deu meio passo para trás. Prender a respiração era inútil, o fedor era profundo. Orochimaru, por outro lado, parecia extremamente interessado na lama. Link ficou surpreso com a quantidade dela, o suficiente para 5 invocações completas. O último cara devia ser muito maligno. Assassinos comuns só entregavam o suficiente para 3 intimações. Mas Link não tinha utilidade para o lodo restante. Ele não podia levá-lo consigo, então era melhor usá-lo todo agora. Ele elaborou a fórmula do Edo Tensei no local, surpreendendo Orochimaru e Tobirama com uma variação de jutsu. O Anbu de Edo, lançado por uma sombra, desmoronou enquanto sua alma era atraída para a lama, formando um casulo. O corpo do hospedeiro, formado de pó, dissolveu-se. Os olhos do hospedeiro ficaram vazios e ele morreu instantaneamente. A cena era assustadora, mas nenhum dos 3 no laboratório sequer se mexeu. Eles não eram Naruto ou Hashirama, do tipo que fica sentimental por causa de criminosos aleatórios. Clique. Um garoto nu e atordoado emergiu do casulo de lama. Senhor Orochimaru, o que é? Isso é uma técnica de reencarnação? Orochimaru ficou tão animado que quase correu para inspecionar o corpo do garoto, mal se contendo por precaução. Tobirama pareceu profundamente abalado. Franziu a testa pensativo e então disse: "Entendo. Vamos prosseguir conforme o pergaminho. Você pode desfazer o Edo Tensei agora", Link ordenou friamente. Tudo conforme o planejado. Meio mês depois, fora da vila de Konoha. "Bem então, este é o fim desta transação", disse Link, olhando para a figura translúcida de Tobirama à sua frente. Infelizmente, o homem se recusou a lhe ensinar a técnica do deus voador do trovão. Tecnicamente era fácil ensinar jutsus por meio de invocação se a alma cooperasse. Mas, simplesmente não havia tempo suficiente para conquistar sua total confiança. Felizmente, a replicação de Funatsu foi um sucesso completo. Mesmo sem saber como funcionava, Tobirama achou relativamente simples imitá-lo e reproduzi-lo. Link olhou para a sombra que carregava um saco cheio de pergaminhos Funatsu recém-feitos. Em troca da reencarnação de 50 Jounin e Anbu falecidos de Konoha, Tobirama havia produzido um número igual de pergaminhos. Infelizmente, o plano de encontrar uma nova bateria de Jinchuriki falhou. Meio mês não foi suficiente. Sem o Takata, ele não poderia continuar cultivando sua técnica substituta. Para permanecer escondido em linhas do tempo desconhecidas de Konoha, ele precisava de um nível alto e constante de chakra. Se ele escorregasse um pouco, Shimura Danzou ou Orochimaru poderiam atacar. Baki. Alguns agentes da Raiz e da Anbu que o estavam seguindo foram jogados inconscientes ao relento por suas sombras. Link olhou para Orochimaru que estava à espreita na floresta. "Adeus, segundo Hokage. Agora era hora de partir novamente. Ou queimar esses pergaminhos e descobrir como fazer mais, ou continuar pulando até chegar à linha do tempo pós-Quarta Guerra. Nos encontraremos novamente?" Tobirama tinha um forte pressentimento de que levaria muito tempo até que seus caminhos se cruzassem novamente. No momento em que ele pensava nisso, a invocação terminou. O corpo de Tobirama, com seu fraco chakra, se estilhaçou. Antes que sua alma desaparecesse de volta à terra pura, ele vislumbrou Link pela última vez, segurando o pergaminho que havia feito. O corpo se contorcendo em um vórtice espacial. Esse jutsu. E com esse pensamento, sua consciência desapareceu no vazio. Capítulo 308. Agora entendi. O Funatsu não se fixa em eventos, ele se fixa em pessoas. De pé no topo de uma rocha, Link finalmente percebeu a falha em seu pensamento anterior. Depois de viajar por mais de 10 mundos, ele finalmente entendeu como a busca difusa da técnica Funatsu realmente funcionava. Pós-Quarta Grande Guerra Ninja continha muitas variáveis, qualquer um que tenha participado da guerra, qualquer um que tenha vivido ou morrido por causa dela. Quando ele pensava em a guerra, muitas pessoas e momentos lhe vinham à mente. Naturalmente, isso causava desvios no teletransporte, principalmente porque a técnica Funatsu parecia profundamente ligada à sua energia espiritual, conectando-se às suas memórias de todo o mangá Naruto. Como resultado, ele sempre acabava em momentos que lhe eram emocionalmente relevantes. Madara do Segundo Mundo estava pensando em Nagato, alguém que pudesse usar o renascimento Rin, então ele acabou no início de Shippuden. Pareceu que isso se encaixava. Mas por que Tobirama, invocado por engano, foi parar no incidente da Ponte Kanabi? Seria porque o ninjutsu espaço-temporal o fazia lembrar de Obito? Mas será que ele realmente sabia que o homem mascarado era Obito naquele momento? Link não tinha certeza. Ele puxou um pergaminho e selou os desmembrados 9 caudas como se fossem pedaços de carne. Olhando para o lado, ele notou o homem mascarado, Obito, hesitando à distância. Instantaneamente suas sombras se moveram. Obito estava furioso, ele tinha acabado de ajudar o 9 caudas a se libertar, e agora aquele pirralho misterioso surgiu do nada. Uma das sombras do garoto empunhava um bisturi enorme, e com
apenas alguns golpes, retalhou 9 caudas uivante em pedaços. Aconteceu tão rápido que foi assustador. Link pousou ao lado da caída Kushina Uzumaki e pressionou uma mão em seu abdômen, conjurando extração delicada de doença. Sem sua bateria, o Takata, Link não conseguiu salvar completamente uma Jinchuriki que havia perdido sua besta com cauda. Ainda assim, a vitalidade do clã Uzumaki era assustadoramente forte. Ele usou apenas cerca de 1/5 de seu chakra para estabilizar a condição dela. Mas honestamente ela provavelmente ainda morreria. Você não precisa se sentir mal por isso. Kushina olhou para os olhos levemente abaixados da criança e ofereceu um sorriso fraco e agradecido. Obrigada. Ao longe, Obito correu em sua direção. Mas, no meio do caminho, uma sombra surgiu para detê-lo. Mas errou o alvo quando ele passou com Kamui. Desculpas, disse Link, ordenando que uma sombra carregasse Kushina para o lado. Ele simplesmente ficou parado, sem resistir. Obito sentiu uma pontada de dúvida, mas ainda confiava na superioridade de Kamui. Ele estendeu a mão para o braço de Link, com a intenção de transportá-lo para a dimensão Kamui. Eu ganhei. De repente, o braço de Link caiu, desviando do aperto de Obito. Simultaneamente, a outra mão de Link pousou em cheio no peito de Obito. Este chakra. 8 portões? Antes que Obito pudesse sequer pensar, no momento em que foi tocado, seu corpo perdeu o controle e caiu direto para baixo. Baque. Ele deu uma cabeçada tão forte na pedra que ela se espatifou, junto com sua máscara. Link tentou arrancar o olho de Obito, mas errou. O momento de contato físico causou apenas uma breve materialização. Mesmo perturbado pela perturbação da via corporal, o corpo de Obito ainda conseguiu se teletransportar usando Kamui. Que pena! Se tivesse conseguido, teria saído com um par de olhos de Kamui, valeu a pena a viagem. Uma sombra dos 8 portões saltou, carregando um maço de pergaminhos. Link dispensou seu clone, pegou um novo pergaminho Funatsu e nem sequer reconheceu Minato, que acabará de arrancar Kushina das mãos de uma sombra. Em vez disso, convocou todas as suas sombras, ativou a técnica e disse suavemente. Adeus, tia Kushina. Se estamos mirando em pessoas, por que não mirar em Naruto do capítulo final do mangá? Aquele com o braço protético. A técnica terminou. Ele desapareceu no vórtice rodopiante. Tocar, aterrissando suavemente, Link olhou para as ruas de Konoha sob seus pés e sorriu pela primeira vez em mais de um mês. Parecia que ele finalmente tinha conseguido. A pedra do Hokage tinha 7 faces. Eu, disse uma voz infantil próxima, odeio ainda mais o Hokage. Boruto Uzumaki. O sorriso de Link se alargou. Perfeito. Essa era a cena final do mangá original. Baki. Um adulto, o 7º Hokage Naruto, segurando uma criança em um braço, pousou ao lado dele com os olhos sérios. Quem é você? Ele olhou de soslaio para as sombras que se estendiam sob Link e se espalhavam pelo chão, no topo da pedra do Hokage. Enquanto reunia chakra, disse severamente. Não sei o que você está fazendo, mas preciso que pare. Naruto, preciso da sua ajuda. Link foi direto ao ponto e retraiu todas as sombras. Este era o Naruto dos 6 caminhos adulto e completo. Como Link nunca havia lido Boruto, ele só podia se teletransportar para a linha do tempo do mangá original. Mesmo assim, este Naruto adulto tinha muito mais poder do que durante o selo Kaguya, mesmo que a bênção do sábio dos 6 caminhos tivesse desaparecido. Entre os lutadores de nível dos 6 caminhos, ele era o melhor. Naruto pareceu atordoado. O nome e o tom, somados à aparência infantil de Link, fizeram sua seriedade desaparecer. Ele sorriu. De qual vila você é, garoto? Ele sentiu chakra. E aquele jutsu estranho, definitivamente um ninja. Eu sou de outro mundo. Estamos enfrentando uma ameaça de Kaguya Otsutsuki, então vim aqui para pedir ajuda a você e a Sasuke. Link falou com sinceridade. Naruto inicialmente achou que fosse uma brincadeira, mas aquele nome Kaguya Otsutsuki era conhecido apenas pelo time 7. E Naruto percebeu que Link não estava mentindo. Seu rosto assumiu uma expressão solene. Boruto. Tique. Boruto fez uma careta, se livrou da mão do pai e saiu correndo, pulando para um telhado próximo. Boruto, você ainda está de serviço na limpeza do rochedo do Hokage. Calha a boca. O garoto gritou de volta e desapareceu. Naruto suspirou desamparadamente e se virou para Link. Desculpe, não consigo acreditar em algo assim agora. E essa coisa de mundo alternativo? Ele coçou a cabeça. De repente, é muita coisa para assimilar. Mesmo quando adulto, ele ainda era um pouco lento na assimilação. Tudo bem, eu posso provar. Link estava calmo. Ele até aproveitou a oportunidade para aplicar outra dose de extração de doença delicada em si mesmo. Afinal, ele tinha acabado de usar os 8 portões para lutar contra Obito, abrindo caminho para o 5º portão. Mesmo com todo o seu treinamento e o jutsu de sombra protegendo-o do dano total, a dor residual causava uma tensão persistente em seu corpo. O jutsu de extração ajudou a aliviar isso imensamente. Esta Konoha pós-mangá, ou melhor, todo mundo ninja, estava em tempos de verdadeira paz, tão pacíficos que nem conseguiam vender ferramentas ninja. Desperdiçar um pouco de chakra não fazia diferença nenhuma. Capítulo 309. Uma hora depois, no escritório do Hokage, Link sentou-se casualmente em frente à mesa do Hokage. O 7º Hokage havia saído para participar de uma reunião dos 5 Hokages, deixando-o esperando sozinho no escritório. Em qualquer outro mundo, deixar um ninja desconhecido vagar pelo prédio do Hokage, muito menos sentar sozinho no escritório do Hokage, seria impensável. Mas a vida do Hokage do mundo futuro é pacífica demais. Ele olhou ao redor da sala, curioso. Sobre a mesa familiar do Hokage, havia um laptop fino com um adesivo em espiral, uma pilha de copos vazios de tonkotsu ramen, um copo d'água e até uma garrafa do que parecia ser. Bem, álcool? O Naruto adulto bebe? Acho que ele realmente é aluno de Jiraiya. Imagino o que o Sasuke adulto está fazendo. De repente, clique.
A janela se abriu e Boruto Uzumaki enfiou a cabeça para dentro. Vendo apenas Link lá dentro, ele subiu pela janela e desceu para o chão. Então, examinou o autoproclamado visitante de outro mundo que viera pedir ajuda dizendo, hã? Você parece bem sem graça. Ele não viu nada que lembrasse alguma habilidade fantástica de cruzar mundos. Bem, talvez não completamente comum, Link era realmente bonito, quase rivalizando com o próprio Boruto, em sua opinião. Ah? Link, sem se ofender, sorriu placidamente. Afinal, aquele era filho de um bom amigo. Se os acontecimentos se alinhassem em seu mundo principal, Naruto se casaria e teria filhos, e Link seria tio deles de qualquer maneira. Não fazia sentido ficar bravo com uma criança. Boruto, no entanto, franziu a testa. Ser tratado como criança era irritante para qualquer criança. Com um grunhido, ele exigiu, e aí baixinho, qual é o seu nome? Ele não gostava de exibicionistas, mas cruzar mundos era definitivamente intrigante. Apesar da irritação, ele se preparou para colher respostas. No entanto, seu rosto permaneceu azedo e seu tom era francamente hostil. Pode me chamar de tio Link. Levantando-se, Link se aproximou e naturalmente pisou na própria sombra enquanto bagunçava o cabelo de Boruto. Toda aquela reclamação sobre tarefas, mas você ainda limpava a pedra do Hokage quando mandavam. Você é um bom garoto. Da sacada lá fora, Sarada Uchiha, que estava espiando, não conseguiu conter uma risada. Um garoto que parecia apenas um pouco mais velho que Boruto, agindo de forma benevolente. Acariciando a cabeça de Boruto com uma voz infantil e elogiando-o em um tom gentil. A cena era tão cômica que conter o riso era impossível. O quê? Boruto ficou atordoado a princípio. Ouvindo as risadas, deu um tapa naquela mão rude e recuou em direção à janela, apontando um dedo acusador. O que diabos você pensa que está fazendo? Ele ficou arrepiado ao ser acariciado e elogiado por uma criança não muito mais velha que ele, super estranho. Link percebeu que o gesto e suas palavras poderiam estar passando dos limites. Tentou apaziguar a situação. Sou amigo do seu pai em outro mundo, então. Não me importa quem você é. Não fique só dando tapinhas na minha cabeça. Rosnou Boruto. Você é uma fraude total, né? Toda essa coisa de cruzar mundos, quem acreditaria nisso? As crianças muitas vezes atacavam, rejeitando qualquer coisa que as incomodasse. Naruto apareceu no escritório num piscar de olhos, colocando a mão delicadamente na cabeça do filho com um sorriso caloroso. Desculpe. Espero que não tenha esperado muito. Boruto, pensando que estava sendo maltratado por aquele garoto estranho novamente, lutou no início antes de perceber que era seu pai. Está tudo bem, disse Link aliviado. Ele se sentia inseguro ao lidar com crianças. Como ele se viraria quando se tornasse de fato tio Link? Boruto, disse Naruto, sinalizando que podia ir embora. Mesmo como pai, Naruto ainda tinha aquele ar de desorientação, sem saber que a reação nervosa do filho tinha algo a ver com o novo visitante. Depois que as duas crianças saíram, Naruto sentou-se atrás da mesa. Seu tom ficou sério. Você mencionou enfrentar Kaguya Otsutsuki no seu mundo, certo? Sim. Em um mundo, Kaguya já foi revivida, e há uma boa chance de ela tentar invadir o nosso, respondeu Link, sem rodeios. Então, vim aqui para pedir a ajuda de você e Sasuke. Então você conhece eu e o Sasuke? Naruto ainda estava um pouco perdido. Kaguya Otsutsuki. Além da menção de viajar de outro mundo, definitivamente estranho. Mas apenas o time 7 conhecia esse nome, então Link devia estar falando sério. Link explicou pacientemente o conceito de mundos paralelos. A língua japonesa na dimensão de Naruto tinha uma palavra para isso, Eikusekai, ou dimensão paralela, mas a cultura pop do mundo Shinobi era bastante árida. Afinal, desde a morte do sábio dos 6 caminhos, o mundo Shinobi vinha sendo assolado por guerras constantes. Até o fim da Quarta Grande Guerra, nunca houve paz de verdade, então a tecnologia se desenvolveu de forma desequilibrada. O entretenimento cultural era basicamente inexistente. Se até os romances adultos superficiais de Jiraiya pudessem conquistar o mundo, bem, você entendeu a ideia. Os livros eróticos venderam tão bem que Jiraiya conseguiu pagar as dívidas de jogo de Tsunade. Então, o conceito de universos paralelos nunca surgiu de fato. Entendi, então é assim. Naruto finalmente pareceu esclarecido, e então continuou. Mas você ainda precisa me provar. Claro, Genjutsu, ou clã Yamanaka leu minhas memórias, ou... Link parou de falar, fingindo estar pronto para enfrentar qualquer teste. É preciso explorar a honestidade dele. O bom e velho Naruto crédulo. Ok. Com certeza, o 7º Hokage, sem dúvida o shinobi mais poderoso do mundo, tinha uma expressão preocupada. Vamos fazer o seguinte, que tal você levar meu clone das sombras junto, para que ele possa ver por si mesmo? Ótimo, Link concordou imediatamente. Então, qual linha do tempo você quer ver? Naruto estava confuso. Visitei muitos momentos diferentes. A primeira Grande Guerra Ninja, a segunda Grande Guerra Ninja, o incidente da Nove Caudas. Link começou a listar os mundos que havia visitado, mesmo que na maioria das vezes tivesse saído imediatamente depois. Ele havia mudado muitas coisas inadvertidamente, como assistir à luta no Vale do Fim, ou interferir quando os irmãos de Ouro e Prata encurralaram o segundo Hokage, ou salvar os pais de Nagato, etc. Mais de 10 saltos, a maioria Prest-Puden lhe deram uma regra possível. Ele não podia visitar 2 pontos no tempo que estivessem muito próximos um do outro na mesma linha do tempo. Por exemplo, se ele tivesse ido a uma determinada cena de morte por Neji, não poderia pular para o ponto em que Naruto derrotou Obito, o mestre dos 6 caminhos. Ele seria forçado a voltar para um mundo que já havia visitado. Usando a lacuna entre a ponte Kanabi e a última resistência de Might Dui, ele concluiu que havia definitivamente uma lacuna no tempo. Naruto, em silêncio por um momento, perguntou: Você foi para uma linha do tempo logo depois do incidente da Kyuubi? Ele está pensando nos pais dele. Isso é bem direto. Link pegou outro pergaminho Funatsu de uma sombra e o acenou levemente, sorrindo. Vamos ver?
Capítulo 310. Realmente funcionou. O clone das sombras do sétimo Hokage Naruto pousou, entrando reflexivamente no modo sábio no momento em que seus pés tocaram o chão. Afinal, era um ninjutsu de espaço-tempo desconhecido, e mesmo sem suspeitar que Link estivesse mentindo, ele estava preparado para uma luta. Mas um segundo depois ele sentiu muitos chakras familiares, porém desconhecidos, e um tanto atordoado murmurou para si mesmo. Sovosh! Imediatamente, o quarto Hokage, Minato Namikaze, apareceu diante dos dois. Sua habilidade sensorial dispensava explicações. Momentos antes, ele havia plantado casualmente um selo de Deus do Trovão Voador nas proximidades. Assim que sentiu aquele chakra familiar se misturar com outro poderoso, ele correu imediatamente. Eles são pai e filho, mas não são tão parecidos assim. Link olhou para os dois lados. Minato era o tipo mais classicamente bonito. Se não fosse por sua aura gentil e masculina, ele quase poderia se passar por alguém como Aku. Enquanto isso, o Naruto adulto emitia uma aura mais resistente, exalando confiança e espírito. A maior diferença estava no estilo. Naruto, mesmo adulto, ainda gostava de sua jaqueta laranja. Não era exatamente feia, mas bem simples, especialmente se comparada ao estilo de Minato. E curiosamente, o filho aqui era na verdade mais velho que o pai. Naruto quase gritou pai. O arrependimento mais doloroso que ele carregava, além de perder seu mentor Jiraiya, era não ter tido seus pais em seu casamento. Outra chegada, Minato conteve seus pensamentos errantes. Vocês dois, voltaram para quê? Basicamente, eu só passei por aqui, eu acho. Link pegou um pergaminho Funatsu e olhou para o lado. Agora você pode acreditar em mim, Naruto? Naruto, o clone das sombras, acalmou suas emoções turbulentas e assentiu. Tudo bem, me leve para casa. Afinal, ele era apenas um clone das sombras. Para algo tão importante, seu verdadeiro eu precisava ser quem tomasse as decisões. Enquanto Link ativava a técnica, ele se lembrou de algo abruptamente e falou diretamente. A propósito, neste mundo, a tia Kushina acabou de extrair a 9 caudas. Eu só consegui fazer uma pequena cura, então imagino que ela ainda não esteja morta, mas duvido que ela dure até de manhã. Ele fez uma pausa. Eu precisaria de mais chakra para salvar a tia Kushina. Imediatamente, os olhos de Minato ficaram afiados. Naruto colocou a mão no ombro de Link, embora estivesse claramente preocupado, ele disse, traga meu corpo real aqui primeiro. E com isso os Funatsu se ativaram. Eles desapareceram no vórtice rodopiante. Ele realmente se parece muito com Kushina. Ele está usando o modo sábio e se chama Naruto. Lá está aquela capa familiar. Minato olhou para o local, ligeiramente atordoado. Parecia que os dois estranhos haviam deixado escapar muitas informações na conversa, e embora não conseguisse juntar as peças, sentiu que era algo realmente estranho. Então, em vez de retornar imediatamente para sua esposa gravemente ferida, que agora estava com seu bebê recém-nascido, ele ficou parado, esperando em silêncio por um curto período. Com certeza, a espiral familiar reapareceu, e o par voltou a cair. Quarto Hokage, disse o agora verdadeiro Naruto em um tom um tanto estranho, por favor, leve-nos para ver, a mulher ferida. Ele evidentemente não sabia como se referir a essas versões desconhecidas de seus pais. Minato não disse nada, apenas assentiu silenciosamente. Siga-me. Ele se absteve de usar o Deus do Trovão Voador, possivelmente querendo diminuir o ritmo e se adaptar àqueles estranhos, ele até reduziu sua velocidade de corrida habitual, apenas para perceber que o Naruto adulto ainda o acompanhava sem esforço algum. Mesmo quando Minato furtivamente acelerava cada vez mais, até atingir a velocidade máxima, Naruto nunca ficava para trás. Incrível! Logo chegaram ao hospital de Konoha. Sob o olhar atento da Anbu, entraram em uma enfermaria particular. Clique! Kushina, de rosto pálido, estava deitada na cama, olhando para o bebê cochilando ao seu lado. Ao som de passos, levantou a cabeça, levou um dedo aos lábios em um suave silêncio e os chamou em silêncio. À primeira vista, ela parecia uma mãe acamada, mas na realidade estava criticamente à beira da morte. Perder sua besta com cauda normalmente mataria um Jinchuriki na hora, e somente a resiliência do clã Uzumaki a mantinha quase viva. Naruto, me empreste seu chakra, disse Link depois que o Naruto adulto o colocou no chão, falando em voz baixa. Então Link começou a brilhar. Diferentemente de sua antiga bateria Utakata, Naruto em sua forma final podia fornecer chakra suficiente para energizar uma aliança shinobi inteira? Energizar uma pessoa era brincadeira de criança. Como a enfermaria estava tão silenciosa, até os menores sons eram amplificados. O bebê abriu os olhos, vislumbrou aquela pequena figura brilhante e, tanto Kushina quanto Minato eram pais de primeira viagem, momentaneamente confusos com o choro. Eles congelaram por um segundo antes de correrem para pegá-lo no colo, mas o Naruto adulto já estava embalando o bebê gentilmente. Com um rosto suave e um sorriso reconfortante, cantarolando uma canção de ninar. Em poucos instantes, o bebê adormeceu novamente. Afinal, Naruto do capítulo final é pai de 2 filhos. Tanto chakra, não tem como eu usar tudo. Link sentiu-se profundamente comovido. Finalmente, depois de mais de um mês fugindo, ali estava um suprimento quase ilimitado de energia. Observando Naruto acalmar o bebê, Link deu um passo à frente e despejou todo o chakra recém-adquirido em uma técnica de extração de doenças finas. À medida que a onda de enorme chakra era liberada, a técnica de cura, originalmente de ação lenta, sofreu uma mudança qualitativa. Em vez de aliviar os sintomas gradualmente, curou tudo em um instante. Kushina, quase morta, espancada pelo parto e pela extração da besta com cauda, subitamente ficou perfeitamente bem. O quê? Ela soltou uma exclamação assustada. A falência dos órgãos causada pela perda da fera havia desaparecido, as dores do parto também. Ela se sentia pronta para sair da cama imediatamente. Visivelmente seu rosto ficou rosado, sua respiração fraca mudou para forte e constante.
Notável. Até mesmo Naruto do capítulo final ficou impressionado. Normalmente seria impossível curar alguém que perdesse sua besta com cauda tão rapidamente, não importa quão avançada fosse sua liberação de Yin Yang. Isso era insano. Soltando a mão dela, Link saiu silenciosamente da enfermaria, dando-lhe espaço para se reunir com sua família. Surpreendentemente, Naruto do capítulo final saiu pouco tempo depois, sentando-se ao lado de Link no corredor e dizendo suavemente: "Obrigado. Ver você tão calmo e controlado é meio estranho." Link provocou com um sorriso. O jovem Naruto que Link lembrava sempre fora um pouco impetuoso. Até mesmo Naruto no mundo principal de Link, que treinou com Jiraiya por séculos, permaneceu um tanto teimoso. Tanta maturidade e calma. Era quase difícil acreditar que ele fosse Naruto. "Então, em outro mundo, você e eu somos amigos?" O Naruto adulto riu baixinho, reconhecendo seu próprio crescimento. Link hesitou por um momento e depois de um mês correndo sem rumo, finalmente se sentiu pronto para falar abertamente. "Sim, nós." Ele fez uma pausa e então concluiu calmamente: "Somos amigos." Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.